Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go, go. Sejam muito bem-vindos ao canal Ler HQ07. No vídeo de hoje, trago a continuação de Deciso, Planeta Morto. Se ainda não é inscrito, já o convido a se inscrever e compartilhar os vídeos. E sem mais demoras, vamos para o vídeo de hoje. Agora, em Chicago, vemos Arsenal observando de cima dos prédios toda a movimentação dos monstros embaixo. E a narração nos fala: o mundo sempre precisa de um herói, alguém que continue brilhando. E Arsenal, olhando com o binóculo, fala: estão vindo de novo. E a narração continua em toda a escuridão. E vemos várias hordas de desmortos vindo de todos os lados. E a narração continua: alguém que esteja acima da desordem. E Arsenal fala: todo mundo para dentro do bunker. E vemos as pessoas que estavam ali correndo para dentro do bunker, enquanto Arsenal vai até elas falando: se preparem para reforçar as portas. E vemos uma garotinha de nome Grace falando com Arsenal: senhor Arsenal, todos os monstros vão nos pegar? E sorrindo, Arsenal fala: vai ficar tudo bem, Grace. Vamos esperar eles irem embora. Como sempre, eu não vou deixar que te peguem. Vai pra dentro. E a narração continua: alguém com a barriga tanquinho, dentes perfeitos e palavras reconfortantes. Porém, um dos homens fala para Roy: Roy! E olhando pra cima ele fala: hã? Ah, meu... E infelizmente, ele não tem tempo de falar nada. E a morte flamejante, completamente infectada, chega até ele e joga seu fogo mortal no pobre herói. E a narração nos fala: mas às vezes, um herói não é o bastante. E vendo tudo aquilo, a criança grita: Roy! Porém, é tarde demais e ele arde em chamas, enquanto a criança grita. E a narração nos fala: às vezes, o trabalho é sujo demais. Às vezes, o problema é feio demais. Nessas horas, um herói não basta. Em horas assim, e vemos John Constantine chegando no lugar. E a narração continua: o mundo precisa de um filho da total. E John Constantine fala: tá certo, vamos chutar uma equação bem no meio do... E vemos vários heróis e anti-heróis atrás de Constantine. E a narração nos fala: Pacto das Sombras, um demônio, um chimpanzé, 2 mágicos e 2 combatentes implacáveis. Eles magicamente localizaram e realocaram pessoas em segurança por 5 anos. Tinha o demônio azul, Dan Cassidy, um demônio com uma alma, forte, quase impenetrável a danos. E vemos o demônio atacando um desmorto, enquanto fala: tem muito mais que o usual. E a narração continua: Retalho, Roy Regan, capaz de absorver a força e a velocidade das almas corrompidas mantidas no seu manto. E Retalho fala: e um deles voa e está em chamas. E a narração continua: mas o manto dele não drena as almas de antivivos. Então, vemos o chimpanzé, Detetive Chimp, rasgando um desmorto. E a narração continua: e o líder deles, Detetive Chimp, o maior detetive do planeta, bobo para os amigos, capaz de arrancar braços de pessoas, as que não eram suas amigas. Agora, vemos a Devastadora cortando a cabeça de um desmorto. E a narração nos fala: Devastadora, Rose Wilson, precognitiva mortífera. E ela fala: eu não preciso ver o futuro para saber que vamos nos ferrar se a gente não sair daqui. Então, vemos Capuz Vermelho dando um tiro na cabeça de um desmorto. E a narração nos fala: e Capuz Vermelho é tipo Batman, mas com menos escrúpulos. E então, vemos Constantine e Zatanna usando seus poderes, enquanto Constantine fala: Zatanna, você pode cuidar da morte flamejante ali em cima, nós cuidamos do resto. E Zatanna começa a voar falando: feito. E John fala: manda ver, Z. Então, vemos Zatanna falando: isso aí, olhos em mim. E vemos morte flamejante partindo para cima dela, enquanto Zatanna fala: vem para cima. Ela evoca seus poderes, Hagapa Zamak, apagando o fogo de morte flamejante, a fazendo cair. E ela se choca com tudo em cima do prédio, enquanto John Constantine grita: vai ficar tudo bem, pessoal. E a criança fala: de onde vocês saíram? Quem é você? E Constantine fala: meu nome é... Porém,
Antes que ele termine a frase, o monstro do pântano aparece atrás dele e fala: John Constantine. E levando um susto, John fala: cacetada? E o monstro do pântano fala: preciso falar com você sobre um jardim. E John fala, enquanto arranca a cabeça de um desmorto: olha, eu sei que você tem alguma coisa fascinante para falar sobre plantas, chapa, mas eu tô meio que brigando com desmortos aqui. A botânica pode esperar, quem sabe? E o monstro do pântano fala: e usa o poder do verde para acabar com todos os desmortos. E John, vendo tudo aquilo, fala: olha, por que você apenas não chegou fazendo isso? Eu sei do jardim, fica em Gotham, é para onde levamos os sobreviventes. E o monstro do pântano fala. E John fala isso enquanto acende o seu cigarro no corpo em chamas do arsenal. E o monstro do pântano fala: existe outro jardim no outro lado do mundo, na Austrália. E John fala: eu não vou pra Austrália, chapa. Aquelas bandas já eram perigosas antes dos desmortos. Eu não vou sobreviver aos desmortos pisando num peixe-pedra ou tendo meu cérebro comido por um drop beer. Então, o monstro do pântano fica furioso e fala: cala a porra da boca. E Retalho fala: oh, uau. E o demônio azul fala: o monstro do pântano acabou de... E John Constantine fala: foi. E Zatanna fala: isso é novo. E John fala: eu tô meio que orgulhoso disso. E o monstro fala: existem 2 jardins, o da Era Venenosa em Gotham e o outro, do qual estou desconectado. O outro está gritando, berrando, e eu não posso mais ignorar. E John fala: então não ignora, chapa, faz o que tem que fazer. E o monstro fala: existem humanos lá, se você deseja que eles sobrevivam ao que eu tenho que fazer, acredito que deva vir comigo. E John fala: beleza, Capuz Vermelho, Devastadora, os sobreviventes ficam aqui nas suas mãos. Levem eles em segurança. Agora, na selva de Gotham, a narração nos fala: o Jardim de Era serviu de abrigo aos sobreviventes por 5 anos. E vemos a Arlequina falando para todos que chegam lá: bem-vindos! E a narração nos fala: as mudanças de forma e paredes espinhosas do jardim mantiveram todos os infectados fora. E a Arlequina fala: ah não, Zatanna, John, Danny, Roy, Bobo. Ah, o Bobo não, aquele lindo chimpanzé que usa chapéu. E Rose fala: tá tudo bem, eles só foram para a Austrália. E a Arlequina fala: eu não esperava que você dissesse isso. E a narração nos fala: mas pesadelos superpoderosos estavam à espreita do lado de fora. Sendo assim, o jardim recebeu uma camada de proteção. As defesas do jardim foram magicamente ampliadas pela Torre do Destino, o local mais seguro do planeta, legal de se ver também, e seria fácil considerá-lo um paraíso. Mas não era. Então, vemos a Arlequina falando para Era: Ruiva, o que foi? E Era Venenosa fala: tem algo se aproximando. E vemos algo chegando em alta velocidade até o local, enquanto a narração de Era Venenosa nos fala: acima de nós, do lado de fora. E a narração nos fala: foi um cerco longo e prolongado. E vemos Era Venenosa falando: Mary Kent, Nelson. E a narração nos fala: e haveria apenas um desfecho. Nós sabíamos disso. Então, vemos Mary gritando a palavra Shazam e se transformando, enquanto Nelson coloca o seu elmo. E a narração nos fala: sabíamos nosso destino. E vemos os dois saindo dali voando. E a narração nos fala: eventualmente, nós iríamos perder. Agora, vemos Cassandra chegando com Superman John. E ela fala: ajudem por favor. E chorando ela fala: ele não para de sangrar. E Mary fala: vamos cuidar dele. Então, o Senhor Destino fala: a ferida dele está além da medicina. É mágica. E Mary Marvel fala: tudo bem, pode soltar ele. Agora, vemos Jason falando: Damian, enquanto parte da nave que transportavam os heróis é levada até o local. E Batman fala: Jason, Cass, vocês estão vivos? E Jason fala: e você é o Batman agora. Enquanto Cass fala: ficou bem. E Damian fala: Batman Bruce diz que ele queria isso pra mim. E Jason fala: claro que queria. Enquanto Damian fala: tudo bem com isso? E Jason fala: seu pai tomou um monte de decisões muito ruins. Essa não é uma delas. E ele abraça o Batman. Porém, Era Venenosa fala: não, ele não entra. E vemos Dinah.
transportando Oliver dentro de um domo criado com o anel do Lanterna Verde. Enquanto Hera continua falando, nós mantivemos a equação antivida lá fora por 5 anos. Acha que vamos permitir que alguém simplesmente entre aqui com a infecção? E Dinah fala, eu não vou deixar ele sozinho. E Hera fala, então saia daqui com ele e se defenda sozinha. E Hera usa os seus poderes contra Dinah, enquanto Hera fala, eu não vou arriscar a vida de todo mundo aqui só pra você ficar abraçada a um cadáver. E a Arlequina fala, tinha um cara do Arkham que foi para lá por viver abraçando cadáveres, mas essa provavelmente é uma situação levemente diferente. E Dinah sai dali voando e levando Oliver enquanto fala, então vamos indo. E Raio Negro fala, ela não vai deixar ele. E Hera fala, ele já se foi. Porém, a cabeça de Cyborg sendo carregada pela Mulher Gavião fala, ele não se foi. Então, vemos a Arlequina chegando até ele e fala, oh uau, é a cabeça sem corpo do Cyborg falando ou... Isso é parte de um show de marionetes sendo do... bem do... caramba? E Cyborg fala, existe uma cura. E a Arlequina fala, uma cura, mas... E Jason fala, a gente tem destruído todo o portador da equação antivida que encontramos nos últimos 5 anos. E Rose fala, incluindo amigos e familiares. É quando vemos todos extremamente tristes e chorando, enquanto a Arlequina fala, eles podiam ter sido salvos? Todo mundo que matamos podia ter vivido? E Batman fala, vocês não tinham como saber, nenhum de nós sabia. E Rose pergunta para Cyborg, qual é a cura? E a Mulher Gavião fala, não sabemos. E Cyborg fala, eu falei com a equação antivida, tudo que ela disse é que havia uma cura dentro de mim. E a Arlequina vai até ele falando, suponho que ela não foi específica de alguma forma sobre onde a cura estaria dentro de você, tipo, especificou em qual parte estaria? Você está dividido em 2 bandas. E o Senhor Destino fala, nós temos acesso à magia e ciência e agora temos esperança. Nós vamos achar a cura. Então, vemos Batman olhando para a Mulher Maravilha saindo dali, extremamente triste. E ele fala, Cassie, tudo bem? E ela, chorando, fala, não, Mulher Maravilha se foi. Eu vou superar. Ver ela perder a Diana 2 vezes assim. Então, vemos Batman muito triste falando, eu sei, eu sinto muito. O que você precisar? E Cassie vai até ele, enquanto Batman tira sua máscara. E ele fala, eu estou aqui por você. E vemos os dois se beijando. Agora, em outro lugar, a narração nos fala, o bunker australiano, um jardim gritando por socorro, cercado por um anel de fogo, um fosso de sangue e algumas centenas de desmortos. Então, são muitas camadas de pavor como um tipo de bolo de horrores. E vemos os anti-heróis chegando até lá. Enquanto o Retalho fala, meu manto sente as almas das pessoas dentro do bunker. Muitas são profanas, mas também há inocentes. E Zatanna fala, estão sentindo isso? E o Demônio Azul fala, é fogo infernal, enxofre? E a narração nos fala, havia milhares de infectados ao redor do bunker, apenas esperando. E John fala, certo, Zatanna, se você puder nos levitar por cima dos antivivos e do fosso, eu posso abrir uma fenda no fogo infernal. E o Demônio Azul fala, sabe, depois de uma frase dessas, eu só quero lembrar que a gente podia dar meia volta e voltar para casa, esticar nossas pernas, talvez tomar uma cerveja. E Champ fala, não, não podemos, tem pessoas que precisam de nós. E o Demônio Azul fala, eu sei. É quando vemos Zatanna invocando seus poderes, Arap-Ohá, e vemos todos eles voando dali, enquanto o Retalho fala, bem, é certo que temos a atenção dos antivivos. E John fala, ótimo, fiquem de olho em qualquer coisa lá embaixo que possa chegar na gente. E vemos Retalho falando, o fosso de sangue está mudando. Então, muito assustado, o Detetive Champ fala, isso não é sangue. E Retalho fala, o quê? E Champ fala, não é sangue, é quando vemos uma criatura enorme desmorta atacando todos que estavam voando. Enquanto o Detetive Champ fala, é o Homem Borracha. E a narração nos fala, o Pacto da Sombra sobreviveu a muitas coisas por muito tempo, mas naquele dia o pacto foi quebrado. Então, vemos Retalho sendo atravessado. E a narração nos fala,
rasgado tão facilmente quanto retalhos e Zatanna e usar os seus poderes. Porém, ela não tem tempo de nada e o Homem Borracha tenta entrar pelos seus olhos e boca. Enquanto a narração nos fala, palavras mágicas foram silenciadas, com os pulmões sendo preenchidos pelo transmorfo desmorto. É quando vemos o Demônio Azul liberando Zatanna, enquanto ele grita Zatanna. Porém, ele também é atacado e uma enorme estaca de borracha entra por sua boca. Enquanto a narração nos fala, ela impenetrável era inútil, e vemos o Demônio Azul sendo literalmente explodido sua cabeça de dentro para fora, enquanto a narração nos fala, com os olhos e miolos sendo expelidos de dentro para fora da cabeça do demônio. Os libertadores mágicos da Terra caíram em uma boca do mal, e vemos uma enorme boca cheia de dentes para engolir os heróis. E a narração continua, enquanto o Mal Maior assistia com um olhar frio e indiferente, e vemos John, monstro do pântano, Detetive Champ e Zatanna caindo bem dentro, na boca do monstro. A seguir, um Mal Maior continua. Então galera, o que acharam desse capítulo? Comentem aqui embaixo, curtam e nos ajudem a compartilhar os vídeos. E até o próximo vídeo. Valeu!